E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Então galera, a gente terminou praticamente a implementação, pelo menos de funcionalidade que a gente precisava no Monero. Ele já faz tudo que a gente queria que ele fizesse, tá? É claro que se a gente quiser, né, a gente pode ampliar as possibilidades dele, fazer coisas diferentes, do tipo, eu posso pedir para ele converter uma moeda passando apenas o nome do país, ou passando alguma outra característica, ou fazer uma busca mais elaborada por moedas, ou enfim, eu posso imaginar vários cenários agora que a gente tem a funcionalidade básica funcionando. Tá, mas eu agora não, nós não vamos, eu pelo menos não vou fazer isso nesse curso. Se você quiser baixar o projeto e continuar treinando, né, implementando essas possibilidades que eu falei ou outras que vocês venham a imaginar, eu super recomendo que façam isso, tá? Mas a gente precisa agora fechar esse projeto e o meu foco agora final é dar usabilidade para ele, é deixar um mínimo usável tanto para o usuário final quanto para desenvolvedores que venham a mexer no código depois. E eu quero mostrar para vocês algumas técnicas, tá? Algumas boas práticas, algumas técnicas que a gente vai aplicar para conseguir isso, tá? O que acontece? Eu já alterei o programa. O programa, se eu ver aqui no diretório do projeto, vou abrir aqui o Tortoise Git. E aqui vocês vão ver que na prática eu já vim com o projeto, na verdade nem até aqui, foi até um pouco mais, mas aqui eu abri na pasta errada. Deixa eu vir até aqui e mostrar o log. Tá, então eu estou aqui nessa marca top, que está aqui em cima, sendo que o código que está hoje no GitHub mais alto é aqui, Monero P10, que foi quando eu terminei a implementação de conversão de reais, né, de reais e para reais, tá? E eu já fiz uma implementação aqui de várias, né, cada um desses commits a gente chama, né? Você que não está acostumado com Git, eu vou te explicando. Você que já está acostumado, já conhece, mas então cada um desses commits aqui foi uma adição, uma funcionalidade extra que eu fui colocando até a gente chegar aqui no top. Na verdade, aqui esse último commit é apenas não tem efeito no código, é apenas a atualização do .git ignore, que são os arquivos que o Git ignora, né? E a gente vai parar aqui, né, no Monero P11, que vai ser o último ajuste que eu fiz, tá? Começando aqui pelo top, só para mostrar uma coisa para vocês, só para dizer o plano, tá? É que se a gente vier aqui no... Eu tô na pasta code, então se eu ver aqui em Monero, vou colocar na pasta Monero e procurar por to do. Monero barra source. Deixa eu ver aqui. Monero source. Isso aí. Acho que no Windows ele tem que ser contra a barra. Isso aí. Então eu vou procurar por to do. Então na tag que eu coloquei aqui no P11, né, eu vou ter esses to-dos aqui, né, que são itens que eu anotei dentro do próprio código, que são coisas que ainda estão por fazer, tá? Então eu anotei aqui, e depois eu vou implementar esses pontos que eu falei, mas eu não vou gravar um vídeo para eles, eu vou só subir o código, tá? E aí você pode acompanhar pelo próprio código que vai para o GitHub, tá? E aí você pode fazer o que você quiser depois, ou até tentar fazer por você mesmo antes de baixar o código. Você pode tentar usar essas marcas para você mesmo fazer, tá? Ficar com exercício para você. Eu de qualquer forma vou fazer e vou postar no GitHub de modo que você possa ver e entender a maneira como eu pensei a saída disso, tá? Vai ter os comentários, vai ter tudo certinho, tá? Mas a ideia aqui é o seguinte: nós vamos aqui seguir esses commits um a um. Vou começar deste aqui e vou mostrar para vocês. O vídeo vai ser um pouco diferente, que em vez de implementar direto, eu vou só mostrar as diferenças do que eu já fiz, de modo que vocês possam entender no código. Vocês baixam o projeto, vocês vão poder ver, vocês vão entender no código cada passo a passo que eu fiz, tá? É um formato diferente,
Comentem aí se vocês gostaram ou não gostaram desse formato, mas eu também estou querendo dar uma certa agilidade para a gente fechar o projeto, já que a implementação principal terminou. Não querendo dizer que essa parte aqui é menos importante, muito pelo contrário. Eu acredito fortemente que os projetos de mais sucesso são projetos que não tentam entregar apenas a funcionalidade, mas tentam também entregar de uma maneira que para o usuário final, número um, né, para o usuário final seja fácil de usar, que ele não fique perdido no uso, e número dois, para os próprios desenvolvedores poderem olhar o código e mexerem com tranquilidade no projeto, que o código seja claro, seja simples de acompanhar, seja, né, bem escrito. Então tudo isso é importante para o sucesso de um projeto, tá? Se vocês nos comentários pedirem mais alguma coisa, de repente eu posso até voltar a gravar um vídeo esclarecendo mais algum ponto, mas eu pretendo a gente ir fechando aqui. Na verdade, o meu plano é gravar esse vídeo hoje, que eu vou até a parte de validação, e validação com uma parte um pouquinho mais complicada, eu vou separar num outro vídeo e a gente fecha esse projeto e o exemplo do módulo básico do curso de Lua, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui. Então, eu estou vendo aqui, vamos lá, mais uma coisinha para vocês, que é o seguinte. Vocês estão vendo que eu estou aqui com esse diff aberto. Só para um toque para quem não conhece o Git, a gente tem eu gostaria que vocês dessem uma olhada em Git SCM, procura no Google, vai ser o primeiro link, que é a fonte do controle de versionamento Git, tá? Super recomendo que vocês usem. Qualquer desenvolvedor profissional precisa usar um controle de versionamento para manter o seu código organizado, conseguir voltar, conseguir manter a sanidade mental enquanto está desenvolvendo, tá? Então esse aqui é a ferramenta que eu vou usar na linha de comando, tá? Tem para todos os sistemas, Linux, Windows, Mac, não tem problema nenhum. E no caso específico do Windows eu uso o Tortoise Git. Tortoise Git, que é esse cara aqui, tá? O Tortoise Git é o que me permite vir aqui, por exemplo, no Explorer, né, clicar com o botão direito e tem essas entradas aqui no menu de contexto. Você vê que tem uma chamada de commit aqui e tem todos esses itens aqui. Por exemplo, eu chamei o show log. Tem um outro cara aqui muito legal que é o check for modifications. No meu caso, eu só tenho os arquivos não versionados, mas quando eu tenho arquivos alterados, ele me mostra aqui em cima e eu posso ver o diff deles, né, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então voltando aqui, só para lembrar vocês, eu já fiz, mas eu venho aqui, Tortoise Git, show log, e ele vai mostrar aqui os meus commits, né, que são a cada versão do código que eu coloquei no controle de versões. Vamos começar por aqui. Então aqui é o commit logo em seguida, logo depois da implementação de reais. E o que eu fiz nele, né? O que eu fiz foi o seguinte: corrigir o problema de explodir quando não é informada a data para os comandos de busca e de conversão. O que acontecia? Quando eu rodava o programa, vamos aqui para nosso prompt, e vamos inclusive usar o Git para voltar para aquela versão. Se você reparar, o Git tem sempre um hash aqui, ó, tá? Isso aqui me diz a versão, identifica unicamente essa versão do código. Então eu vou copiar esse cara e vou dar um git checkout. Poderia fazer também pelo Tortoise, mas eu quero fazer pela linha de comando, que eu acho que nesse caso vai ser mais interessante. E git checkout e o hash, tá? Então ele vai dizer que reverteu o código, e aí se eu voltar, eu já estou aqui com o meu código antigo, tá? E vamos ver aqui os pontos que eu alterei. Tá, então eu alterei a função de download de arquivos para que seja possível ter o status. Então, o que acontecia, né? Eu estou aqui nesse ponto. Vamos fazer o seguinte: eu vou voltar um ponto antes da alteração, que é esse aqui. Vou dar um checkout nesse cara, tá? E vou mostrar para vocês o problema. O problema é o seguinte: quando eu faço Lua Monero busca Chile. Então o que acontece? Ele dá esse erro aqui que para o desenvolvedor, enquanto a gente está desenvolvendo, é legal. A gente consegue ver aqui o stack trace, consegue ver exatamente o que está acontecendo e procurar o problema para resolver. Mas para o usuário final não é legal, ele não quer ver isso aqui na tela, tá? E por que acontece esse problema? Porque a gente está tentando buscar
o arquivo de moedas na data de hoje, né? E como eu estou gravando isso de madrugada, não tem ainda o arquivo de moedas, tá? O que acontece é que eu estou passando, como eu não estou passando uma data, ele infere a data de hoje e aí, como não tem o arquivo, ele dá esse problema, tá? Na realidade, ele até baixa o arquivo, mas se você for ver, vamos entrar aqui em moedas, ordenar por data, aqui. Então aqui ó, você vê que tem um arquivo de 7 KB, está como CSV, que foi o arquivo que a gente tentou baixar. Entretanto, se eu abrir ele aqui no Notepad++, você vai ver que ele é um HTML, tá? E ele, por isso, dá aquele erro, porque ele tenta parsear esse cara como CSV e ele não consegue, porque isso não é um CSV, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos detonar esse arquivo para não dar erro. Pronto, apaguei manualmente. E vamos voltar agora para o código corrigido, tá? Tá bom. Com o código corrigido, eu agora posso chamar o meu checkout.luachile e ele vai fazer uma mensagem de erro um pouquinho melhor, tá? Quer dizer, não foi possível baixar o arquivo de moedas e ele me dá uma informação. Isso aqui é mais interessante para o desenvolvedor do que para o usuário, mas ok, é só uma informação que está aqui, eu posso comunicar, né? O usuário pode inclusive, se precisar chamar um suporte, informar, olha, quando está informando que é erro 404. 404 porque eu não estou encontrando o arquivo que eu quero lá no BC, tá? Na verdade, aquele HTML me informa exatamente do erro 404, só que ele retorna o HTML informando sobre isso, tá? E beleza, agora ele não baixa, me dá essa... o mais importante também é isso, ele não baixa, tá? Não teve arquivo novo nenhum aqui e tá resolvido, tá? Como é que eu fiz isso? Vamos ver aqui no código agora. O legal do Tortoise, do Git, na verdade, né? Mas o Tortoise é bom que ele integra com uma outra ferramenta chamada WinMerge, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui nessa diferença e ele abre essa tela de diff. Quem já está acostumado sabe como é que isso é legal, tá? Mas para você que não está, eu acho que é super importante você procurar essa ferramenta. Eu vou até abrir aqui a página deles aqui também, que é o WinMerge, tá? Essa aqui é a ferramenta. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês poderem ter os links. Eu fiz um vídeo lá no início sobre ferramentas de desenvolvimento durante o curso, lá tem isso tudo, tá? Mas eu coloco aqui de novo. Então aqui você consegue ver, é uma ferramenta que para Windows eu gosto bastante dela, tá? Então aqui está a diferença dos dois códigos, tá? Então basicamente aqui estou no commands.lua e repara o seguinte, deixa eu achar aqui. Aqui eu, na verdade, só estou comparando com o símbolo de real. É uma modificação, peraí. Vamos ver no outro que vai dar para ver melhor. Ah, desculpa, estou no dono de ferrado. Estou aqui, vamos lá. Eu estava aqui na alteração para reais, eu tenho que ficar nesse aqui que é onde foi feita a alteração. Beleza. Então aqui no commands.lua primeiro. Então, beleza, isso que eu queria. Então aqui no comando de busca, tá? O que está acontecendo é, eu antes fazia simplesmente um download cointable e aquele erro estava acontecendo exatamente aqui. Vamos ver se a gente consegue achar aqui o stack trace. Vocês vão ver que ele está reclamando do trim, bc.lua, está reclamando na linha 16, que é aqui, ó. Ele estava reclamando do erro nessa linha aqui, quer dizer, aqui no commands.lua linha 16, é aqui que ele estava explodindo. Por quê? Porque ele está tentando dar um read coins num content que na verdade é um HTML, por isso a falha. Tá bom. Como a gente trata isso? Você vê que eu não alterei nenhum código aqui embaixo. Né? Curioso, né? Se o erro está dando aqui, por que eu não alterei aqui embaixo? Porque eu preciso alterar, eu preciso garantir que eu não chego aqui se o content não for o meu CSV. Tá? E como é que a gente faz isso? Repara que o que eu fiz aqui foi mudar. Em vez de eu chamar o download cointable direto, eu chamo ele dentro de um pcall. Lembra lá na aula sobre tratamento de erros que um pcall é uma chamada protegida. Eu chamo a função, passo aqui os argumentos da função por fora aqui, e se ocorrer um erro dentro dessa função, ela em vez de explodir, ela retorna um status, tá? Que eu estou chamando de download ok. Se essa primeira variável for true, quer dizer que a execução foi ok,
e eu posso continuar. Se não for ok, que é esse if aqui, eu vou printar aquela mensagem de erro que vocês viram, tá? E sair do programa. Então esse OS Exit 1 está dizendo sai porque a gente não tem mais nada a fazer aqui, tá? Inclusive a gente poderia estar olhando isso aqui, que tem o syntax highlight, é um pouquinho mais amigável, tá? Então a diferença é o pcall, tá? Então o que está acontecendo é o seguinte: se o download não for ok, ele simplesmente sai e eu não preciso nem me preocupar agora, porque eu já sei que eu poderia também fazer uma validação no contents, né? Isso aí pode ser interessante, por acaso, se eu baixar o arquivo errado de qualquer forma, eu posso validar também. Mas no nosso caso, eu não cheguei a fazer esse nível de tratamento, embora seja desejável também, tá? Então vamos ver aqui, download com table tem alteração nele também. Então se eu vier aqui, vamos fechar isso aqui, se eu vier aqui no download com table, no bc.lua, a gente vai ver o seguinte. Na realidade, o download com table passou a usar download file e eu vou retornar alguma coisa. Teve umas alterações pequenas aqui, mas a principal alteração está aqui dentro. Repara o seguinte, vamos aqui no bc.lua, download file, está aqui ele. Vamos ver no diff, a versão anterior. Repara que eu chamava, vou aumentar aqui um pouco a fonte. Repara que eu chamava aqui, ó. Aqui é o meu comando curl, tá? Eu estou passando aqui vários. Eu vou chamar, basicamente o que vai acontecer aqui, eu vou chamar o curl com o "-o" para o diretório de destino que eu quero, com o arquivo que eu quero, tá? E vou no final redirecionar a saída para o device null. Só que isso aqui, na prática, faz o que? Eu já estou mandando ele diretamente salvar o meu resultado no arquivo, sem verificar o status de erro, porque aqui dessa maneira não tem como eu verificar o status de erro. Mas o curl tem uma opção, que é essa "-w" que eu estou passando aqui, que me permite colocar no stdout informações extras, tá? Então eu passo o "-w" além do "-o", aqui o "-o" e o arquivo, passo o "-w" com esse código que é o HTTP code, e com isso eu no final o curl vai imprimir na linha de comando o status do HTTP, que é aquele 404 que a gente viu lá na linha de comando quando a gente executou o programa. Mais uma coisa, deixa eu mudar para cá agora, fica mais fácil, tá? Então o que vai acontecer? O meu download command agora conta com esse "-w" HTTP code, tá? E uma outra coisa que eu mudei é o seguinte, repara que antes eu chamava com, voltando aqui, os.execute, e agora eu estou chamando io.popen, tá? io.popen. Por quê? Porque o os.execute, ele simplesmente faz, é como se tivesse um terminal, ele chama aquele comando no terminal e pronto, eu não tenho mais controle nenhum, é só isso mesmo. Quando eu chamo io.popen, o que ele faz? Ele me retorna um handle que eu posso ler como se fosse um arquivo, tá aqui. E com isso, tudo que ele colocaria na tela, ele em vez de colocar na tela, ele me retorna como uma string aqui. E com isso eu posso tratar. E adivinha, nesse res aqui vem exatamente o código de status do HTTP que eu pedi aqui, tá? Com isso, eu vou pegar esse res, vou comparar ele, vou converter para número e tal, e vou testar aqui o status code. Se o status code for ou tiver maior ou igual, isso, se aqui é o status válido, quer dizer, ele é maior ou igual a 200 e menor que 300. Se não for um estado válido, tá? Então ele vai emitir um erro, né? Ele vai subir um erro, e aí quando eu subo um erro, a execução para aqui mesmo, começa a propagar o erro para cima, para os chamadores, e ele nunca vai retornar. Pelo contrário, se for um status válido, ele simplesmente retorna o status code e já salvou no arquivo, porque quando eu executei o comando curl na linha aqui do popen, tá? Quando eu executei ele aqui, ele já vai salvar no arquivo se não tiver nenhum erro, tá? Essa parâmetro "-f" é para garantir isso também, quer dizer, se tiver qualquer erro, você aborta e nem continua, e se não tiver, ele vai seguir o "-o" e salvar um arquivo, tá? Então com isso a gente resolveu o problema, eu consigo retornar o status code e voltando lá
no bc.lua, no commands.lua, eu testo esse status code, né? Eu testo download OK e posso usar o status code para imprimir uma mensagem de erro. Tá? Com isso eu consigo testar se o download foi bem sucedido e resolvi o problema. Repara o seguinte, eu vou ter que fazer esse tratamento não só na busca, mas também na conversão, porque a conversão também baixa um arquivo. E aqui nesse caso eu também vou usar o pcall no download quotation table. E aí eu vou obter também da mesma forma o download OK e o status code e imprimir um erro caso aconteça na conversão. E com isso eu modifiquei os dois. Tá bom? Beleza. Vamos para o próximo. Alterado o mecanismo de filtragem de moedas. Tá? Basicamente o que acontece é o seguinte, aqui eu estou introduzindo uma técnica de programação funcional. Tá? A programação funcional, ela, em vez de... é um tópico que eu vou tratar ainda com vocês com mais carinho no futuro, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas ela basicamente, em vez de eu... A ideia do processamento funcional, em vez de eu dar comandos para o meu programa executar, eu concateno a execução de funções. Então, são funções matemáticas mesmo. Eu chamo uma função, dentro dessa função os argumentos delas podem ser outras funções e elas vão construindo o resultado através dessas chamadas de função. Então não tem necessariamente uma ordem do tipo execute isso, execute aquilo, agora faça isso, se isso. Então ele é diferente, ele concatena as execuções de funções entregando o resultado de uma para outra e aí a gente consegue com isso alguns efeitos bem interessantes, tá? Vamos lá, vamos ver o que eu fiz aqui. Então se eu vier, deixa eu fechar o que já está aqui. Tá. Então você vê aqui em commands.lua. Basicamente o que mudou aqui? Aquela ideia das funções. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Em vez de colocar filter valid coins, o que eu fiz? Eu coloquei filter coins, passo um seletor, que é o by valid coin, e o filtered coins aqui. A maneira de ler isso é que eu estou filtrando moedas por um determinado critério e aqui eu passo as moedas que eu quero filtrar. Tá? Então, no primeiro filtro eu vou obter as moedas de um determinado país, então eu vou passar aqui o país e o nome dele em maiúsculo, que é o que eu peço, e no caso aqui do valid coins eu preciso obter aqueles que não têm data de exclusão, que são as moedas válidas. Então esse by valid coin é o segundo critério que eu vou determinar para substituir esse cara que antes estava monolítico. Vamos ver como é que isso foi implementado. Então aqui em bc.lua, repara o seguinte, eu criei uma função chamada filterCoins, que basicamente é o mesmo esqueleto. Se você reparar um código antigo do filterCoins by country e o filter valid coins, na realidade ele é muito parecido. O que mudava era praticamente só essa linha daqui do meio, que é o teste. Todo o resto é praticamente igual, é igual, tá? Bom, então o que eu fiz aqui? Eu criei uma função que recebe uma função de teste e o conjunto de dados que eu quero filtrar. E aqui no if eu simplesmente chamo essa função de teste, que aqui nesse momento eu não sei qual é. Ela pode ser qualquer coisa, desde que ela consiga receber uma moeda e retornar um booleano, tá? Para ela ser avaliada no if. E aí eu implementei duas dessas funções. Eu posso implementar qualquer uma que eu queira, mas eu implementei duas delas aqui. Vou começar por essa aqui que é mais simples, tá? Então o valid coin simplesmente verifica o exclusion date. Se a gente voltar aqui nos arquivos do Banco Central, aqui está um arquivo de moedas, repara que eu tenho a data de exclusão. E as moedas válidas são apenas as que não têm data de exclusão. Tá? Essa aqui tem data de exclusão, ela não é válida, que a moeda da Alemanha é o marco alemão, já foi extinto há muito tempo, hoje é o euro, tá? E outras moedas são válidas, elas estão sem data de exclusão, tá? Então o que eu estou testando aqui é exatamente isso. Se o comprimento desse parâmetro de data de exclusão for igual a zero, significa que a moeda é válida. Então eu estou retornando aqui verdadeiro para uma moeda válida. Se eu tiver uma data, né, vai ter uma string de data aqui, que a moeda já foi excluída, então esse teste aqui falha e vou retornar false nessa função. Tá? E aí o meu by aqui vai retornar falso e aí ele não vai incluir
essa moeda nesta tabela aqui. Ele não executa aqui e vai embora direto, tá? O legal é que eu não preciso fixar essa função, eu posso passar ela conforme eu precise, como eu estou fazendo lá no nosso código. Deixa eu fazer um checkout desse cara aqui. Para a gente poder ver no Atom. Então aqui, se eu vier no bc.lua e a gente for ver o filter coins, então filter coins, né? O legal é que eu não preciso nesse ponto aqui ter a função definida. Eu posso vir aqui no commands.lua e passar o meu critério no lugar onde eu preciso do critério, tá? Isso me deixa uma coisa super flexível, que eu posso colocar qualquer critério. Agora vamos olhar esse outro critério aqui, que é o by country. Qual o problema? Eu não posso, o meu critério, no momento em que eu passo ele aqui para o filter coins, ele já tem que ser, ele é uma função que recebe apenas uma moeda e retorna um booleano, tá? Eu não posso fugir desse contrato. Mas eu preciso que essa função saiba o país exato que eu quero filtrar. Como é que eu saio dessa? Eu preciso receber um cara que é variável, mas eu preciso de uma função na prática que não receba essa variável. Então, lá atrás no nosso curso, eu falei sobre as closures de Lua. E é o que eu vou fazer exatamente aqui. Eu vou criar uma closure, que é essa função interna aqui. Tá? Basicamente, o que acontece? Em Lua, eu posso definir uma função dentro da outra e retornar a função. Com isso, o que eu estou fazendo? Esta função aqui tem acesso às variáveis locais da função externa. E no caso, country é uma variável local da função byCountry. Com isso, eu consigo passar a minha variável lá no chamador. Eu posso vir aqui em commands.lua e passar aqui o país que eu quero, tá? E aqui, quando eu vou no byCountry, em vez dele simplesmente executar o meu critério, ele vai retornar qual é o critério, tá? Então aqui dentro ele entende que é o byCountry, e esta função sim, ela tem que receber o coin, porque é ela que vai fazer a comparação. Então o by que está aqui é o mesmo by que vai aqui, tá? Porque o byCountry retorna esta função, e aqui em commands.lua ele vai passar aquela função para o filter coins e vai executar ele aqui. Recomendo muito. Eu sei que para quem está vindo isso a primeira vez, passar uma função para outra, retornar funções, não é algo que você pode estar que você talvez esteja acostumado, mas eu recomendo muito. Faça um exercício, tenta entender esse código, porque isso aqui ajuda muito, tá? Dá uma flexibilidade imensa para a gente trabalhar, tá? Com isso aqui não é uma melhoria para o usuário, isso aqui é uma melhoria para o programador, tá? O usuário não vai nem ver esse código funcionando, mas o programador sim, ele vai poder observar que se ele entender esse protocolo, esse código dele aqui fica mais simples e mais flexível, tá? Inclusive, em termos de legibilidade, você pode ler assim, ó, filtre moedas por moeda válida, sendo as moedas que eu quero filtrar o filter de coins. Mesma coisa aqui, filtre as moedas por país, o país que eu quero que você filtre é esse aqui, e as moedas que eu quero que você filtre são essas aqui. Então, filtrar por país, o país é igual a esse nome, né? Filtrar moedas por país, esse país, filtrar tais moedas. Uma vez acostumado, isso aqui é uma ferramenta fantástica para a gente modularizar código, tá? Galera, esse vídeo está ficando um pouco longo, eu pretendia fazer um único, mas eu vou encerrar esse por aqui, e aí eu continuo os outros commits num próximo vídeo, vamos quebrar ele em 2 vídeos, tá? Um abraço e a gente se vê na próxima.